Você já parou para pensar em como algumas pessoas entram na nossa vida do jeito mais inesperado possível? Tipo, em momentos em que nada fazia sentido, em que você nem estava buscando nada, e de repente, plim, alguém aparece. No começo, parece só coincidência, mas com o tempo, a sensação muda. É como se aquela presença tivesse sido colocada ali por um motivo que você ainda nem entende direito, mas sente. Forte, né? E aí bate aquela dúvida. Será que certas pessoas cruzam o nosso caminho porque estavam de alguma forma destinadas a isso? Como se já estivesse escrito em algum lugar que vocês precisavam se encontrar. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que ajuda a explicar essas situações tão curiosas e até meio mágicas. É a teoria da sincronicidade, proposta por Carl Jung, um dos nomes mais importantes da psicologia moderna. Segundo Jung, quando algo aparentemente aleatório acontece e deixa uma marca profunda na gente, não é só acaso. É sinal de que o nosso mundo interno, pensamentos, emoções, desejos, se conecta com algo que vem de fora. É como se existisse uma conversa silenciosa entre você e o universo. Sabe aquele momento em que você pensa numa pessoa que não vê há anos e no mesmo dia ela te manda mensagem? Ou quando você decide fazer algo fora da rotina e do nada conhece alguém que muda o rumo da sua história? Pois é, não é só coincidência. É como se o universo estivesse ali, sutilmente, tentando chamar sua atenção. Essas situações fazem a gente parar e refletir. Porque parece mesmo que existe um fio invisível ligando tudo. Os encontros, as decisões, os caminhos que a gente escolhe, ou que escolhem por nós. E esse fio, segundo Jung, é a sincronicidade em ação. Ela mostra que às vezes a vida fala com a gente através de sinais, e principalmente através de pessoas. Pessoas que não aparecem por acaso. Gente que chega, às vezes devagarinho, às vezes como um furacão, mas que marca, que transforma, que faz a gente enxergar coisas que antes estavam escondidas dentro da gente. A pergunta é, como reconhecer essas pessoas? Como saber quando um encontro é mais do que só um acaso? Vamos falar disso agora. Tem gente que chega de um jeito tão inesperado que você nem consegue explicar com palavras, mas sente. Sabe quando o coração meio que reconhece alguém, mesmo que vocês acabem de se conhecer? É como se essa pessoa tivesse algo a ver com a sua história, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que. Jung acreditava que essas pessoas são recados do universo. Elas vêm para cutucar, provocar, ensinar. Às vezes até para empurrar a gente para frente, para um lugar onde a gente precisa estar, mesmo que ainda não tenha coragem de ir sozinha. E sabe o mais curioso? Nem sempre essa conexão vem com leveza ou romantismo. Na real, muitas vezes ela vem em forma de conflito. Pode ser alguém que te desconcerta, que vira seu mundo de cabeça para baixo, que te tira da zona de conforto de um jeito quase incômodo. E você fica ali se perguntando, por que essa pessoa me afeta tanto? Por que eu não consigo parar de pensar nisso? Mas olha, tem coisa aí. Às vezes, é alguém que encosta justo naquela ferida antiga que você tentou esquecer. Outras vezes, é alguém que te lembra de uma parte sua que você deixou para trás há muito tempo. E às vezes, é essa pessoa que chega, sem avisar, que acaba despertando algo que estava escondido dentro de você fazia tempo. Uma emoção esquecida, um desejo antigo, um medo que você achava que já tinha superado. É como se ela fosse um espelho, e não um espelho qualquer, mas um espelho vivo que reflete tudo aquilo que existe aí dentro. Tanto o que é bonito e cheio de luz, quanto o que ainda está machucado, pedindo por cura. Carl Jung dizia justamente isso, que essas pessoas não vêm só para fazer companhia, mas para revelar.
revelar partes de nós mesmas que a gente talvez nem soubesse que estavam lá. E o mais curioso é que esses encontros quase sempre acontecem quando a gente não está procurando por nada. Sabe aquele momento em que você está focada na rotina, achando que está tudo bem, controlado? Pois é aí que o universo gosta de surpreender. De repente, no meio da correria do dia, uma pessoa cruza seu caminho. Pode ser no lugar mais comum, uma fila, um café, um novo emprego, uma viagem que você decidiu fazer de última hora, ou até num simples clique na internet. E então acontece aquela conexão estranha e poderosa que você não sabe explicar. Só sente. É como se o universo estivesse te cutucando e dizendo: "Ei, repara, essa pessoa não apareceu por acaso." Mas como saber se esse encontro é mesmo um sinal? Como distinguir de uma coincidência qualquer? A resposta está nos detalhes, nos pequenos sinais, nas repetições, nos sonhos. Você já reparou quando uma mesma música começa a tocar várias vezes em lugares diferentes? Ou quando uma palavra específica parece te perseguir? Ela aparece numa conversa, depois num livro, depois num post nas redes sociais. Parece besteira, mas não é. Jung acreditava que o universo fala com a gente. Só que ele não usa palavras como a gente usa. Ele se comunica por meio de símbolos, sinais, sincronicidades. E esses sinais nem sempre gritam. Na verdade, a maioria vem como sussurros. Se você estiver distraída, presa no automático do dia a dia, pode até deixar passar. Mas se você se permitir parar por um instante, respirar fundo e observar, começa a perceber um padrão. Jung chamava isso de linguagem simbólica do inconsciente. E o mais incrível é que esses sinais, muitas vezes, aparecem justamente depois que alguém novo entra na sua vida. Como se o universo quisesse confirmar: sim, essa pessoa tem um papel na sua história. E não precisa ser nada sobrenatural, viu? Pode ser uma coincidência sutil, como ver o mesmo nome por toda parte, ou ouvir uma conversa que responde exatamente uma dúvida que você vinha carregando. Às vezes é uma sensação que se repete. Outras vezes é um detalhe pequeno, mas que só você consegue perceber. Porque essa linguagem é íntima, única, feita sob medida para você. E quando você começa a se abrir para enxergar essas sutilezas, tudo muda. De repente, você percebe que existe muito mais acontecendo do que aquilo que os olhos conseguem ver. E sente, bem lá no fundo, que tem um propósito por trás desses encontros. Porque no fim das contas, essas conexões não aparecem só para preencher um espaço vazio na sua vida. Elas vêm com uma missão maior: te despertar para algo que você precisa viver, lembrar ou transformar. Mas tem um outro caminho por onde o universo costuma conversar com a gente. E esse é ainda mais misterioso, mais simbólico, mais profundo. Tô falando dos sonhos. Quem nunca acordou com aquela sensação esquisita depois de sonhar com alguém? Às vezes é uma pessoa que você nem vê mais, alguém que passou pela sua vida lá atrás. Outras vezes é alguém que mal conhece ou que nem faz parte do seu cotidiano. E mesmo assim, o sonho fica ali, ecoando, como se tivesse deixado um recado. Carl Jung acreditava que os sonhos não são só fragmentos aleatórios do nosso cérebro enquanto dormimos. Para ele, os sonhos são verdadeiras mensagens do inconsciente. É como se fosse uma ponte secreta entre aquilo que está guardado bem lá no fundo da gente e aquilo que precisamos começar a enxergar. E quando uma pessoa começa a aparecer com frequência nos seus sonhos, principalmente em momentos de dúvida, de mudança ou de crise, vale prestar atenção. Perguntar a si mesma: o que essa pessoa representa para mim? Como eu me sinto quando ela aparece? O que ela está querendo me mostrar, mesmo que não diga uma palavra? Porque muitas vezes, essas figuras que surgem nos sonhos não são apenas elas mesmas. Jung
Dizia que elas são símbolos. Elas podem representar medos que você não queria olhar, desejos que estavam esquecidos, partes suas que ficaram adormecidas com o tempo. E o mais surpreendente é que, em alguns casos, essas pessoas aparecem nos sonhos antes mesmo de terem um papel importante na sua vida real. É como se o inconsciente já soubesse o que está por vir e estivesse tentando te preparar, silenciosamente. Muita gente já viveu isso, sonhar com alguém, sentir aquela presença forte no sonho. E depois de um tempo, essa pessoa surge na vida de verdade. Coincidência? Para Jung, não era. Ele acreditava que o inconsciente tem acesso a informações que a nossa mente racional ainda nem conseguiu captar. Então, se você sonha com alguém e esse sonho mexe com você, te deixa com aquela sensação de tem algo aí. Escuta. Não tenta entender tudo com lógica. Sente. Observa. Se abre. E se puder, anota. É isso mesmo. Anota seus sonhos. Eles são pistas, fragmentos de um quebra-cabeça que o universo vai revelando aos poucos. Agora, e quando essa pessoa que apareceu nos seus sonhos também provoca uma sensação estranha, quando você a encontra na vida real? Aquela coisa que parece um déjà vu, como se vocês já se conhecessem de algum outro tempo, de algum outro lugar. Tem encontros que não dá para explicar com lógica nenhuma. Você troca poucas palavras com a pessoa e pronto. A conexão acontece, como se sempre tivesse existido. E o mais louco, isso não dá para forçar. Ou acontece ou não acontece. Jung acreditava que, em alguns casos, não se trata só de um encontro entre duas pessoas. É algo mais profundo. É um reencontro de almas. E não, isso não é papo de novela, nem frase bonita de rede social. É algo que toca numa camada mais essencial da nossa existência. Quando falamos de alma aqui, estamos falando da sua essência, aquilo que vai muito além da aparência, do nome, da profissão. É como se em algum nível invisível você já tivesse dividido alguma coisa com aquela pessoa. Uma história, uma memória, uma conexão de outras vidas, talvez. E sim, pode parecer estranho, mas Jung acreditava que existe um tipo de memória compartilhada que vai muito além do agora. Esse inconsciente coletivo, como ele chamava, guarda registros antigos, experiências que atravessam gerações, tempos, vidas. E quando você sente essa familiaridade profunda com alguém, talvez não seja só imaginação. Pode ser o seu inconsciente reconhecendo algo que a sua mente ainda não entendeu. E quando você encontra alguém que desperta uma sensação que nem dá para explicar direito, o corpo reage, a alma reconhece. Às vezes, é uma paz estranha, como se finalmente você tivesse voltado para casa. Outras vezes, é uma inquietação, um frio na barriga que não tem nome. Pode vir como uma vontade enorme de se aproximar, ou, ao contrário, como um medo que te faz querer recuar. Porque essas conexões não seguem o padrão que a gente conhece. Elas tocam a gente num lugar mais fundo. Não tem a ver com gostar das mesmas coisas ou ter hobbies parecidos. Não é sobre o que vocês fazem, mas sobre o que vocês sentem quando estão juntos. É uma afinidade energética, um tipo de sintonia que você não explica com palavras, mas sente na pele, no olhar, no silêncio compartilhado. E tem um detalhe curioso. O tempo parece agir diferente nesses encontros. Uma conversa de poucas horas pode ter mais profundidade do que anos de convivência com outras pessoas. É como se o tempo se expandisse, como se cada palavra tivesse mais significado, como se a conexão já existisse antes mesmo de vocês se conhecerem. Jung chamava isso de processo de individuação, aquele momento em que você começa a se encontrar de verdade, a perceber quem você é de fato.
E algumas pessoas aparecem justamente para isso. Não para te completar, mas para te revelar. E olha, isso pode ser lindo, mas nem sempre é fácil. Essas conexões, por mais intensas e mágicas que sejam, também são desafiadoras. Porque o papel delas nem sempre é te acolher. Muitas vezes é te sacudir, te tirar da zona de conforto e te mostrar aquilo que você tem evitado ver. É por isso que quando a gente escuta termos como alma gêmea ou conexão de alma, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser de algo leve, romântico, cheio de encantamento. Mas na prática, nem sempre é assim. Às vezes essa alma que se conecta com a sua vem justamente para mexer nas suas dores. Vem para te virar do avesso, para te mostrar partes suas que estavam adormecidas ou até escondidas. Carl Jung dizia algo poderoso. Encontros importantes são planejados pelas almas muito antes dos corpos se verem. E o que ele queria dizer com isso? Que certas pessoas surgem na nossa vida com um propósito maior, o de ativar algo que estava lá dentro, esperando o momento certo para despertar. E esse despertar nem sempre é leve. Às vezes dói. Pode ser uma insegurança que você achava que tinha superado, uma ferida que você esconde há anos, uma parte de você que foi silenciada. E essa pessoa surge como um espelho que não te mostra só o que você gosta, mas também o que você preferia não ver. E isso pode ser confuso, porque ao mesmo tempo em que você sente uma ligação profunda, também sente desequilíbrio, desconforto, até dor. Você se pergunta: como posso sentir algo tão forte por alguém que me desestabiliza tanto? E a resposta pode estar justamente nisso. Essa pessoa veio para te despertar, para te mostrar que talvez você já esteja pronta para encarar aquilo que antes não conseguia ver. Essas conexões têm esse poder. Elas não alimentam o ego. Elas confrontam o ego. E é aí que entra um ponto essencial que Jung sempre reforçava: a sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente esconde, finge que não sente, tenta negar, mas que continua ali, agindo em silêncio. E essas pessoas especiais que funcionam como espelhos vivos acabam iluminando exatamente isso. De repente, você começa a enxergar o que estava guardado: o medo de ser rejeitada, o orgulho que não queria ceder, a carência que você achava que tinha superado, a raiva, a fragilidade. Tudo vem à tona. E não dá mais para fingir que não está vendo. Por isso, essas conexões são tão intensas, mas também exaustivas. Elas são profundas, sim, mas podem ser desconfortáveis, porque elas não vêm só para aquecer o coração, elas vêm para transformar. Jung dizia que, quando chegamos nesse ponto em que alguém desperta nossa dor mais íntima, temos duas escolhas: fugir ou crescer. E olha, crescer dói, mas também liberta. Se a gente escolhe crescer, o próximo passo é entender que essa dor não veio para nos punir. Ela não é um castigo, ela é um convite, um chamado para evoluir, mesmo que, no começo, pareça difícil a aceitar. Mas como transformar essa dor em algo que realmente nos ajude? Como usar esse espelho que o outro se tornou para se enxergar com mais clareza, com mais verdade e, principalmente, com mais compaixão? Porque quando alguém, mesmo sem querer, mostra exatamente onde dói, isso pode parecer cruel. Mas, na verdade, muitas vezes é o primeiro passo para você finalmente começar a se curar. Quer ver isso na prática? Vamos imaginar uma história. Laura conheceu Daniel num momento qualquer da vida. Nenhum dos dois estava procurando nada, mas bastaram algumas conversas para algo ali começar a mexer. Não foi um conto de fadas, pelo contrário. Laura se sentia insegura perto dele, como se estivesse sempre em segundo plano. E começou a se perguntar: por que ele me faz sentir assim? Mas em vez de colocar a culpa toda nele, Laura lembrou de algo que ouviu uma vez: que nossa relação com o outro
revela, na verdade, a forma como nos relacionamos com a gente mesma. E aí tudo começou a fazer sentido. Daniel não criava a insegurança. Ele só escancarava uma insegurança que já existia dentro dela. Uma ferida antiga que pedia por atenção. É isso que Jung explicava. Algumas pessoas nos tocam tão profundamente porque refletem partes nossas que estavam esquecidas, mal resolvidas ou simplesmente ignoradas. E mesmo quando essas conexões são intensas, caóticas, bagunçadas, elas carregam um valor enorme. Elas revelam onde ainda precisamos olhar com mais cuidado, com mais verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com Laura. Ao invés de fugir da dor, ela escolheu mergulhar. Parou de esperar que Daniel mudasse. Começou a mudar o modo como ela mesma se via. E isso mudou tudo. Porque aquele sentimento de inferioridade, na verdade, não tinha nada a ver com ele. Era sobre ela, sobre o que ela acreditava sobre si mesma. E essa virada de chave, esse momento em que você para de lutar contra o outro e começa a se enxergar, Jung chamava de individuação. É o caminho de quem decide se tornar quem realmente é. Não pela metade, mas por inteiro. E agora me conta, você já viveu algo assim? Uma conexão que te sacudiu e te forçou a crescer? Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu sou a liberdade para me transformar. Vai ser bonito ver quem mais está nesse processo. E foi aí que Laura entendeu. Aquela dor não era nova. Só tinha sido despertada agora. E no fundo, Daniel não era o problema. Ele era o espelho. Um espelho que, mesmo sem querer, estava ajudando ela a trazer à tona partes que ainda precisavam de cuidado, de verdade, de luz. Essa virada de chave muda tudo. Quando a gente para de tentar mudar o outro e começa a mudar a forma como se enxerga, algo dentro da gente começa a florescer. Jung chamava esse processo de individuação. O caminho de quem decide, com coragem, se tornar inteiro. Não perfeito, mas verdadeiro. E não dá para seguir por esse caminho sem olhar para dentro. Olhar de verdade. Essas conexões profundas, mesmo as mais difíceis, nos empurram para esse lugar. O lugar do autoconhecimento. E é ali que mora a cura real, aquela que não vem de fora, mas nasce de dentro. Porque quando você começa a se curar, tudo muda. Você para de procurar alguém para preencher o que falta e passa a valorizar quem caminha ao seu lado, sem precisar ocupar espaço nenhum. Porque agora você já aprendeu a se acolher, a se bastar, a se amar. E quando o amor de fora chega, ele não vem para tapar um buraco. Ele vem para espelhar o amor que você já construiu em você. Mas tem algo importante aqui. Nem toda conexão intensa veio para durar para sempre. E tá tudo bem. Às vezes uma pessoa chega e parece que o universo desenhou cada detalhe do encontro. A conversa flui, a energia bate, tudo parece fazer sentido. E mesmo assim, o tempo passa, os caminhos mudam e aquela ligação vai se dissolvendo aos poucos. A dor do fim aparece, silenciosa, mas presente. E a gente se pergunta, como algo tão forte pode acabar assim? Mas será que acaba mesmo? Jung pensava diferente. Para ele, o valor de uma conexão não está na duração, está na transformação. Tem gente que passa pela nossa vida por poucos meses, mas nos desperta de um jeito que ninguém conseguiu em anos. E talvez esse tenha sido o verdadeiro propósito, não durar, mas transformar. Às vezes a partida de alguém é o último presente que essa pessoa podia te dar. A chance de seguir sozinha, mas mais inteira. Porque o que ela veio te mostrar, ela já mostrou. O que precisava ser tocado, foi. O que precisava ser curado começou a cicatrizar. E tudo bem sentir saudade. Tudo bem lembrar com carinho. Não é o fim que define o valor de um encontro, mas o quanto ele te mudou.
Tem almas que passam como cometas, vêm rápido, causam impacto, iluminam tudo ao redor e depois vão embora. Mas o brilho que deixam, esse ninguém apaga. Quando a gente entende isso, até a dor do fim vira gratidão. Gratidão por ter vivido, por ter sentido, por ter aprendido. Jung acreditava numa coisa muito bonita. O universo não erra. Se alguém cruzou o seu caminho, teve um motivo. E se essa pessoa foi embora, também teve. A pergunta é, o que você faz com isso agora? Se fecha? Se revolta? Ou honra esse encontro e segue em frente com mais consciência de quem você se tornou? Se isso tocou você de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Eu sou a liberdade para me transformar. Vai ser bonito ver quem mais está nessa jornada. E se essa mensagem fez sentido para você, já deixa seu like. Assim você ajuda mais pessoas a encontrarem reflexões como essa também. Porque no fim das contas, talvez nada realmente acabe. Talvez tudo apenas se transforme. E quando você começa a enxergar a vida por esse ângulo, percebe que cada encontro, cada partida, cada silêncio, é só o universo te lembrando de uma coisa. Você está exatamente onde deveria estar.